um pouco da experiência que ele vive hoje lá na Bahia, lá em Itabuna. Bom, boa tarde a todos, bom dia, aliás, a todos. Lá na Bahia, na década de 90, foram assassinados 10 jornalistas. Desses 10 jornalistas, 8 casos não tiveram investigação nenhuma, nada. Um caso teve investigação porque a gente pressionou muito, foi o caso de Ronaldo Santana em 97. O Jornal Região pressionava muito em cima desse caso. Esse caso hoje está com o prefeito, o ex-prefeito Paulo da Penha indiciado, esperando o júri. Mas também está usando todos os recursos possíveis, já tem anos que ele está esperando o júri. Em dezembro de 98, ou de 97, o Jornal Região, que foi fundado e era tocado por meu pai, ele já vinha fazendo muitas denúncias contra o prefeito da época, o ano inteiro. E é um jornal que sempre fez as denúncias documentado. Então as denúncias sempre tiveram um peso muito grande. Em novembro, mais ou menos, eu lembro de ter comentado com meu pai que ele devia dar uma refrescada, porque eu achava que o prefeito estava ficando acuado demais. E bicho acuado sempre ataca. A gente não tinha tido nada assim que indicasse alguma coisa, só muita tensão. E aí em janeiro de 98, meu pai foi assassinado. A primeira coisa que eu percebi, logo depois do choque inicial dos primeiros dias, foi que não ia ter investigação. Para vocês terem uma ideia, meu pai foi assassinado numa rua que tem, numa ponta, o batalhão da PM, na outra ponta, a Polícia Civil. Fica exatamente no meio. Tá? O que acontece? A polícia sequer foi no local do crime para isolar o local não foi isolado. Ficou lá, o pessoal no dia seguinte lavou o sangue, o que tinha lá se perdeu. A polícia apareceu no local uma semana depois. Para quê, não sei, mas foi lá uma semana depois. Como eu sou um apaixonado pela internet, desde o dia que eu conheci, a primeira coisa que me ocorreu foi, vou usar a internet. Na época a internet ainda estava meia nebulosa para a gente aqui no Brasil, lá fora já estava mais adiantado um pouco. Mas ela foi fundamental porque eu pude mandar por e-mail fotos e textos, matérias sobre o caso, para jornais no mundo inteiro, para as entidades todas. A CIP apareceu, o Repórter Sem Fronteira apareceu, inclusive chegou a mandar um enviado especial lá em Itabuna para acompanhar o caso. Anistia Internacional, várias outras entidades, no Brasil também. Alguns veículos fizeram uma cobertura até maior, como a Carta Capital, por exemplo, fez uma cobertura imensa sobre o caso. Os jornais no exterior, e toda essa pressão de jornalistas do exterior para cá e mais as entidades, isso aí foi o que garantiu que tivesse a investigação. Depois eu descobri, muitos anos depois, que o delegado que veio investigar, que aparentemente nunca tinha estado lá, esteve reunido com o prefeito um mês antes do crime. Vocês terem uma ideia como é a coisa. A impunidade começa lá atrás. Em geral, esses crimes, pelo menos lá na Bahia, o jornalista estava, em geral, denunciando ou o prefeito da cidade, ou o empresário que financia as campanhas eleitorais. Lá na Bahia tem 2, 3 que financiam todo mundo. E o que acontece? Esses caras, em geral, são ligados ao governador da época, porque ele já começa sendo corrupto, aproveitando que já sabe que se der algum pepino, tem o governador lá. E era o caso da época. Então a investigação não andava, nós ficamos em cima, as entidades começaram a pressionar o governador, pressionar o secretário de Segurança, Secretaria de Justiça, a Procuradoria da República entrou também na história, e aí a gente conseguiu fazer a investigação andar. Só que, já do lado da Justiça, começa o primeiro problema. O delegado tinha um promotor para acompanhar o caso. Esse promotor deveria ver o que o delegado estava fazendo,
propor novas providências, se ele achasse que alguma providência estava faltando, acompanhar os depoimentos e se inteirar do caso. Ele não acompanhou nada. Fez pior ainda, assinou documentos como se tivesse presente depoimentos, como se tivesse acompanhado coisas, nada. Eu não tinha força para virar para o delegado e falar, eu acho que você devia quebrar o sigilo telefônico daqui. Quem tinha que fazer isso era o promotor. Mas ele não fez absolutamente nada. Então o delegado jogou do jeito que quis. Uma coisa, por exemplo, que ele fez, eu insisti muito com ele para quebrar o sigilo telefônico de celular do período da tarde do dia do crime até a tarde do dia seguinte. Porque com certeza os executores tinham ligado para o mandante para dizer, foi feito, não foi feito e tal. Tinha alguma comunicação. O que ele fez? Pediu a quebra do sigilo depois de muita insistência, mas pediu só de celulares de fora de Itabuna. E só do horário do crime. Então, são coisas que ele foi fazendo, foi manipulando o inquérito. Ele apareceu com um bode expiatório, um senhor chamado Tomás Iraci e os filhos dele, e a intenção era matar esse cara dentro da cadeia para dizer, olha, foram eles, mas já estão mortos, acabou o caso. Essa foi a primeira tentativa de enterrar o caso. Não deu certo porque a gente descobriu e denunciou no jornal. Porque uma coisa que, aliás, eu quero falar para quem vai ser jornalista ou quem já é jornalista é o seguinte, ameaça e manobras, a gente não pode nunca deixar de botar na primeira página. É a melhor proteção. Não tem proteção melhor do que essa. Teve, no andamento do inquérito, eu soube de uma fonte dentro da polícia que eles iam pegar um cigano de Salvador, esse cigano ia vir para Itabuna, ia confessar o crime, ia dizer que matou meu pai por uma dívida qualquer, e aí se encerraria o caso. Foi um cigano, não tem mandante, foi um caso de dívida. Eu descobri, coloquei no jornal, coloquei na internet. A manobra foi abortada. O cigano voltou do meio do caminho. Já estava vindo. Dá aí, volta! Então, essas coisas a gente tem que expor. É a melhor defesa. O problema de meu pai, por exemplo, é que quando ele começou a ter ameaça, ele não expôs isso. Se ele tivesse colocado na primeira página, essa semana foi ameaçado, talvez ele estivesse vivo. Olha, o Jornal A Região, ele foi criado, meu pai inclusive trabalhou muito tempo aqui no Rio, na Última Hora. Ele começou em jornalismo com Samuel Weiner. E meu pai sempre teve um jornalismo investigativo no sangue. Sempre gostou de investigar. Então, todas as reportagens que a região fazia e faz ainda hoje, são reportagens em cima de corrupção, de fiscalizar policiais, fiscalizar os políticos. Meu pai sempre dizia que o jornal tinha que ser a voz de quem não tinha voz. Então, aquelas pessoas que não tem como a polícia investigar um caso, a gente investigava. O político está roubando, a gente tem que denunciar porque o cara que está sendo roubado não tem voz. E por aí vai. E sempre a gente tomou cuidado de estar documentado. Ou a gente tem documento, ou a gente tem fontes sólidas que podem atestar aquilo. De preferência cruzando várias fontes, porque às vezes você tem uma fonte que você sempre confiou nela, e um dia ela te trai, ou por ela ter entendido alguma coisa errada, ou por ter sido comprada. Então o ideal é você cruzar várias fontes. Cruzando várias fontes, eu descobri várias coisas sobre esse caso. Por exemplo, vários policiais militares me contaram que na noite do crime, o comandante do batalhão esvaziou o batalhão. Mandou todos os policiais para a rua. Esse comandante do batalhão era unha e carne com o prefeito, o denunciado. E aí, então, o problema da impunidade começa lá atrás, na investigação. Eu defendo o seguinte, se o crime foi para calar um veículo, não por outro motivo, mas para calar um veículo como esse, e como os outros 10 da Bahia, eu acho que esse crime tinha que ser federalizado. Tinha que vir uma equipe da Polícia Federal de outro estado para investigar.
jamais do mesmo estado, porque a influência do prefeito, por exemplo, ele tinha influência sobre o chefe da delegacia da Polícia Federal local. Pra vocês terem uma ideia, o ministro da época, Aires Rezende, ministro da Justiça, pediu uma investigação diretamente aos agentes federais. Porque os agentes federais se comunicaram com o Ministério para dizer, olha, nós conhecíamos o Manuel Leal, nós temos certeza de que foi crime de mando e queríamos fazer uma investigação. O ministro autorizou, sem falar para o chefe da delegacia. Foi feita a investigação, foi enviada para o ministro e ele, ministro, foi quem divulgou para a imprensa e para as entidades. A partir dali, o delegado que veio enterrar o assunto ficou sem saída, ele teve que investigar aqueles nomes. E com tudo isso a gente conseguiu que o inquérito andasse, que o inquérito chegasse a um final. Primeiro ele concluiu o inquérito dizendo que não existia prova de nada. A Carta Capital na época, o Bob Fernandes, fez até graça, que disse, ó, pela conclusão do inquérito, Manuel Leal se jogou na frente de umas balas que estavam passando. Foi a conclusão do inquérito. Depois foi a briga para reabrir esse inquérito. Nós brigamos muitos até que apareceu uma promotora, Cíntia Portela, que entendeu a necessidade, passou para um juiz chamado Marcos Bandeira. Esse juiz aceitou a reabertura e o caso voltou a andar. E aí, a essa altura, como a gente já tinha descoberto muita coisa desse delegado, a gente conseguiu cercar ele. Então ele não teve muita base de manobra. Ele foi quem investigou até o final por ordem lá do governador, que era ligado ao prefeito. Tudo junto. Um dos suspeitos de mandante é um delegado especial do Estado. Esse delegado, na época,